Essa música praticamente nos leva a duas respostas imediatas. Uma é imaginar como que será adorar e exaltar o Cordeiro para toda a eternidade. Como será? E a outra é orarmos. Maranata, vem Senhor Jesus. Oremos. Senhor, nós ficamos imaginando como será esse dia tão especial de poder ver o Senhor Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Cordeiro digno de toda honra, glória e poder. Obrigado pela convicção de salvação, pela obra dele, e aguardamos esse dia. E enquanto estamos aqui, que os nossos corações estejam bem dispostos a aguardar a volta do Senhor. Bem na expectativa do dia em que Cristo virá nos buscar. Que aguardemos o nosso Salvador. Maranata, vem Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 22. Estamos terminando a série Revelações de Cristo para a sua igreja. Nós passamos pelos 22 capítulos deste livro, que é bem intrigante, que tem desafios para nós entendermos em alguns momentos, mas também é muito claro quanto a enfatizar que Deus está no controle de todas as coisas e continuará no controle até o fim dos tempos, conforme o seu projeto para redimir todos aqueles que creem nele. Foram mais de 30 sermões, eu perdi a conta, tá? Mas se você for até o nosso canal no YouTube, você pode assistir e revisar toda essa nossa série. Série Revelações de Cristo para a sua igreja. Capítulo 22, agora temos os últimos versículos. Agora imagine como que a Bíblia poderia ser concluída. Quais os versículos que poderiam fechar esses 66 livros? Nós temos hoje, então, esse momento especial dado por Deus para nós, de refletirmos nesses últimos versículos, 18 a 21, do livro de Apocalipse, que também nos faz pensar no todo das Escrituras, a palavra de Deus, que foi dada a nós. Eu quero convidá-los, então, a olhar para esses versículos finais e ter em mente o título Lembretes Finais. São pequenas ênfases que João, o apóstolo, está dando para os seus leitores, para a igreja do Senhor, para o povo de Deus. São lembretes finais. E temos aqui 3 lembretes. Você vai perceber facilmente quais são eles ao lermos versículo 18 até 21. Diz assim: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Então, o primeiro lembrete é o versículo 18 e 19 sobre uma advertência. É uma advertência quanto ao modo de lidarmos com as Escrituras. Agora veja também o segundo lembrete, que é uma promessa. Versículo 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. E o último lembrete é um lembrete a respeito da graça de Deus, uma bênção. Versículo 21. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. 3 lembretes finais, 3 lembretes especiais que João, o apóstolo, o instrumento do Senhor aqui para trazer a sua mensagem, está nos dando. Então essas últimas palavras da profecia de Apocalipse, elas servem de lembretes especiais a respeito da palavra de Deus, a volta de Cristo e a maravilhosa graça do nosso Senhor. Então são 3 lembretes. Logo, eu, você, a igreja do Senhor, nós devemos refletir sobre esses lembretes para que continuemos nossa jornada aqui neste mundo, aqui nessa terra, até que o Senhor volte.
Devemos continuar essa jornada em fidelidade ao nosso Senhor. Devemos continuar vivendo aqui, sabendo que apesar das possíveis dificuldades e problemas que a vida nos traga, ainda vale a pena servir esse nosso Deus que é incomparável, Ele é muito especial, digno de toda honra, glória e poder, porque Ele tem um plano glorioso de redimir todos aqueles que creem nele. Então devemos ter isso em nossas mentes. Para a sua igreja, e que ninguém pode acrescentar algo e nem tirar, nem acrescentar, nem subtrair, porque esse livro é perfeito, ele é suficiente. É uma advertência séria contra as adulterações do texto do livro de Apocalipse, primeiramente, claro, mas também pode ser entendido como uma advertência para não se colocar nada mais e tirar algo das Escrituras num todo. Mas sim, João estava pensando mais nessa profecia de Apocalipse. Por que ele estava dizendo isso? Porque a palavra de Deus é completa, ela é suficiente, que é um termo que nós gostamos de utilizar, principalmente aqui na igreja, quando estamos falando sobre o alcance das Escrituras para transformar vidas. Talvez você se lembre de alguém que disse o seguinte: existem muitas palavras que informam, existem outras que deformam, mas só uma transforma vidas, que é a palavra de Deus. Lembra disso? É um amigo nosso aí que foi embora agora, né? E está em outro, continuando seu ministério agora mais fora aqui de Manaus. Mas é uma pura verdade. A palavra de Deus transforma como ela é. Nós não precisamos colocar algo mais, nem tirar algo dela. Ela é perfeita. É isso que nós temos que lembrar aqui, e João, de certa maneira, está fazendo uma conexão com algo que todos os seguidores de Deus deveriam conhecer naquele tempo, ali no final do primeiro século, que é uma citação do livro da lei, Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2. É por isso que podemos entender que a advertência é especificamente para o livro de Apocalipse, mas como Moisés, anos atrás, também fez a mesma advertência quando ele falava sobre a lei do Senhor, o Pentateuco, então nós notamos que, da mesma forma que Deus preservou a palavra dele, lá no Antigo Testamento, com Moisés e aquele povo de Israel, ele também estava preservando a sua palavra no final da era do primeiro século. O mesmo Deus que guardou a palavra, guardou a sua palavra para os nossos dias também. Deuteronômio 4:2 diz: não acrescentem nada à palavra que eu lhes ordeno, nem diminuam nada dela, para que vocês guardem os mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. Deus, Ele quer que o seu povo seja fiel ao que Ele diz, sem acrescentar nada, sem tirar nada. A palavra de Deus, ela é completa e suficiente para nós entendermos que somos pecadores. Ela é perfeita e completa para nós entendermos quem é o nosso Deus. Ela é perfeita, ela é suficiente para nós entendermos que Jesus é o único e suficiente Salvador. A palavra de Deus é completa e não há nenhuma necessidade de acréscimos ou omissões. Eu gosto muito também do Salmo 19. O Salmo 19 ali é um cântico, uma adoração do salmista, e ele fala com muita clareza a respeito da palavra de Deus, e ainda num período, ali no período dos Salmos, por volta do ano 1000, antes de Cristo, período dos reis, de Davi e Salomão, ele disse assim, Salmo 19, versículo 7, a lei do Senhor é o quê? Perfeita, e restaura a alma, ela é perfeita. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Esse termo, perfeita, também destaca muito bem o que João está falando aqui no livro de Apocalipse. A palavra de Deus, ela é completa, perfeita, não precisa de nenhum acréscimo, nada pode ser tirado dela. Agora, se sabemos disso, como é que nós devemos viver? Devemos viver entendendo que Deus já nos deu tudo o que nós precisamos, e nós precisamos valorizar o que o texto escrito ensina. Temos que valorizar aquele tempo de estudo da palavra.
aquele tempo de vida devocional, de cultos como este, para que a palavra de Deus seja pregada e exposta, para que nós não comecemos a abraçar aquele tipo de pregação ou mensagem puramente humanista, antropocêntrica, coloca o homem no centro para a sua exaltação, para amaciar o seu ego e coisas assim. Isso não é pregar a palavra de Deus com fidelidade. Isso não é a maneira de falar sobre o Deus da palavra. Então temos que levar isso muito a sério. Note também que nesse versículo de Apocalipse há uma advertência sobre o que vai acontecer ou o que pode acontecer com aqueles que não são fiéis ou leais com as Escrituras. É necessário uma seriedade de manter a integridade, porque haverá consequências eternas para os desobedientes. Note mais uma vez o texto, Apocalipse 22. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, que envolve todos nós hoje. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro, ou seja, os juízos que o livro de Apocalipse apresenta, os castigos que nós já vimos em todo o decorrer da exposição deste livro. Dá para imaginar isso? De vir alguma situação semelhante a que os anjos estavam trazendo sobre aqueles que vão rejeitar a mensagem do nosso Deus? Será o mesmo tipo de punição, de castigo, para aqueles que não são fiéis à palavra. Portanto, nós temos que, claro, seguir a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Mas também precisamos ser fiéis ao que Ele prega, ao que Ele ensina. É por isso que Jesus disse que aquele que o ama, guarda as suas palavras. Jesus disse que aquele que o ama, guarda, obedece aquilo que Ele ensina. É impossível alguém dizer, eu amo a Cristo e não obedecê-lo. Aqueles que não levam a sério a palavra de Deus serão alvo dos flagelos, das punições, dos castigos, dos juízos que Deus há de trazer no futuro, como nós vimos no livro de Apocalipse, também para aqueles que não serão salvos, obviamente, porque não aceitam a Cristo. Jesus disse, por exemplo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem o rejeita, rejeita o seu ensino, sua pregação, sua palavra, vai ser alvo dos mesmos flagelos. Punição para aqueles que rejeitam as palavras de Cristo. E o versículo 19 diz, e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Temos aqui 3 promessas especiais para aqueles que são fiéis a Cristo, que seguem verdadeiramente ao Senhor. Quais são elas? A árvore da vida, a cidade santa e as coisas que estão escritas aqui, as bem-aventuranças, podemos dizer assim. Mas quem rejeita a Cristo e a sua palavra, acrescentando, tirando, vai perder essas bênçãos. Em outras palavras, vai perder a bênção da presença de Deus. Vai perder a bênção de estar diante do seu Salvador. Vai perder a bênção de ter a vida eterna, simbolizada aqui com a expressão árvore da vida, mas também esse relacionamento face a face com Deus, na cidade santa. Aquela cidade que nós vimos nos capítulos anteriores aqui, que é descrita de uma forma tão bela e especial, com tantas pedras preciosas e ouro, mas isso não é o que deve nos fazer com que nós tenhamos admiração. O que deve nos levar a admirar e imaginar como será a cidade santa é o relacionamento que teremos com o nosso Deus, que será algo muito especial. Mas aqueles que não levarem a sério a palavra e começarem a tirar e acrescentar, vão perder essas bênçãos tão especiais. A advertência é contra adicionar, mas também contra tirar. E isso é algo sério. Por quê? Porque pessoas podem ser facilmente manipuladas ou enganadas com uma pregação que desrespeita as Escrituras. Portanto, apesar de nós vivemos em um país
em que parece que a expansão do evangelho é incrível, temos que tomar cuidado, porque tem muita pregação em muitas igrejas, em muitos canais de YouTube, com mensagens que desrespeitam a palavra de Deus. São mais ideias humanas sendo compartilhadas, são mais ensinos que a gente pode chamar de teologia coaching, né? Porque você é especial, você é o centro do coração de Deus, você é não sei o que lá e tal. E cadê Deus? Cadê pecado? Certa vez alguém disse assim: quer fazer a sua igreja crescer? Pare de pregar sobre pecado. É sério. Porque as pessoas estão sofrendo do seu dia a dia, na sua semana, precisam chegar na igreja e ouvir uma mensagem que os anime, os encoraje. Eu até pensei que isso seria bom, mas eu não achei um texto para pregar que não fale que a gente é pecador, que a gente é miserável, que precisa de Cristo. Quando nós fazemos pregação expositiva, quando nós pregamos as Escrituras, não tem como escapar disso. Temos que entender que somos repreendidos para mudar o nosso modo de viver, para vivermos para o nosso Deus. Temos que ser íntegros com a revelação das Escrituras e não distorcê-las. A fidelidade à palavra de Deus reflete o respeito e a reverência que devemos ter dele, nosso Senhor. O amamos? O reverenciamos? Então vamos respeitar a sua palavra. Claro que você entende isso, porque tirar a palavra não significa que você vai riscar ou vai arrancar as folhas da palavra de Deus. Claro que se você fizer isso com desprezo, com ataque ao Senhor, não é que você está estragando um livro, aqui, né, um livro, que você agora está abandonando toda a verdade. Claro que se você fizer isso com esse propósito de blasfêmia, de ataque, você tem que se arrepender. Claro. Mas não é isso em si. A advertência aqui é você começar a dizer: não, isso não é verdade. Ah, eu não concordo com isso. Não, isso aí, Deus tem um jeitinho diferente para mim. Não, apesar de falar assim, no meu caso é diferente. Veja, deixa eu tentar dar alguns exemplos muito rápidos. A palavra de Deus fala claramente que nós não devemos mentir. Mentira. Né? Deixe a mentira e fale a verdade. Efésios capítulo 4. Mas aí chega um indivíduo e diz: não, mas é que tem hora que a gente tem que mentir, viu? Como assim? Não, então é que você está tirando algo da palavra. Ou acrescentando, para dizer que aquele seu comportamento é correto, mesmo quando a palavra de Deus diz o contrário. A palavra de Deus nos adverte quanto ao jugo desigual, especialmente um relacionamento conjugal. Um crente com um descrente, visando namoro, noivado, casamento. Mas alguém pode pensar assim: não, o mais importante é o amor. Se a gente se ama, está tudo certo. Isso é ser desleal com a palavra de Deus. A palavra de Deus é algo que nós temos que ler, interpretar corretamente e obedecer. Veja o que Paulo disse a Timóteo no capítulo 4 de 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 4. Paulo estava exortando a esse jovem pastor e disse o que ele tinha que fazer para ser fiel ao Senhor. Ele diz assim: diante de Deus e diante de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Não são os nossos dias? Para muita gente, pregação séria é algo enfadonho. É difícil de ouvir. Ah, eu gosto de coisa mais dinâmica. Eu gosto de peça teatral. Eu gosto de encenações. Eu gosto de esquetes. Mas a palavra de Deus tem que ser pregada. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz para Timóteo: pregue a palavra, em tempo, fora de tempo, seja insistente. Culto de adoração ao Senhor precisa ter pregação da palavra, porque nós não devemos acrescentar nada, nem tirar nada
e estudar aquilo que o Senhor tem para nós. Somos então chamados a guardar e viver conforme a palavra de Deus. Nossas vidas têm que estar alinhadas com o que Deus tem na sua palavra. Se nós tentarmos alterar algo por conta dos nossos próprios interesses, estamos trazendo juízo sobre nós. Devemos garantir que nossas vidas sejam formadas pela palavra de Deus. O que Deus quer que eu faça no meu trabalho, na minha família, em meus relacionamentos, é o que Deus quer e pronto, eu vou fazer isto. A fidelidade à Bíblia é um reflexo do compromisso que temos com Deus. É um reflexo da nossa reverência a Deus, porque obedecemos aquilo que Ele diz. Por isso, como igreja, valorizamos pregação expositiva. Por isso, como igreja, valorizamos aconselhamento bíblico. E vemos a Bíblia como superior a qualquer abordagem da psicologia humanista. Não importa o que alguém teórico, doutor, diga, se não estiver de acordo com a palavra de Deus, adivinha quem está errado? Não é o nosso Deus, não é a palavra de Deus. Como assim? Deixa-me dar um exemplo. Para alguns, a ansiedade é um transtorno mental, é uma enfermidade, é uma doença. Mas a palavra de Deus fala diferente. A palavra de Deus diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Logo, o que nós entendemos por uma advertência como essa, que não é a única, existem tantas outras sobre a mesma área, é porque Deus está dizendo, não seja ansioso, eu não aprovo a vida ansiosa. Deus vê a ansiedade como pecado. E a palavra de Deus é suficiente para nos ajudar a corrigir o nosso coração e aprendermos a confiar mais em Deus do que em nosso controle das situações que nós vivemos. A palavra de Deus é a verdade. Teorias humanas não são verdadeiras. A palavra de Deus é suficiente. Não podemos acrescentar e nem tirar nada dela. Ai, pastor, mas agora você me assustou, porque eu sou ansioso. Muito bem, você é um pecador como eu. Talvez eu esteja lutando com outra área da minha vida. Você está lutando com ansiedade. Mas a graça de Deus é suficiente com a sua palavra de nos despertar e nos fazer mudar para vivermos para agradá-lo. Ele não nos abandonou. Ele nos ajuda a fazermos aquilo que é para a glória dele. A palavra de Deus é superior a qualquer visão das teorias humanas. Primeira advertência, primeiro lembrete especial. A palavra de Deus é completa. Ela é suficiente. Segundo lembrete, não se esqueçam da volta de Cristo. Não se esqueça da volta de Cristo. Aqui temos uma promessa. Olha o versículo 20 mais uma vez. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, o próprio Senhor Jesus, certamente venho sem demora. Amém. Amém significa assim seja, que assim seja. É bom entender esses termos bíblicos, porque às vezes as pessoas usam sem sentido, né? A expressão. Vamos ficar em pé, amém? Ué, mas por quê? Tem que falar amém para ficar de pé? Não. Amém a gente usa para dizer, isso é verdade, que assim seja. Vamos viver desse jeito. Então, às vezes, o igrejês faz a gente ficar usando o amém fora de contexto. Mas aqui não. Certamente vem sem demora. Amém, que assim seja. Eu desejo isso, que isso seja a verdade. E aí, então, na sequência, o apóstolo João diz, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. O texto, então, está apresentando a promessa de Cristo, agora aqui reafirmada. Ele já mencionou isso em outras ocasiões, como no versículo 7, no versículo 12, no versículo 20. Então temos essa expressão, vem sem demora, pelo menos repetida 3 vezes aqui no capítulo 22. O que mostra a certeza que devemos cultivar em nosso coração. Cristo prometeu voltar, Ele voltará. Também podemos entender a questão da urgência da volta de Cristo. É uma promessa verdadeira e também um apelo ao seu retorno. Certamente venham sem demora, vem Senhor Jesus. Uma promessa e um apelo da parte de João, e que deve ser o mesmo apelo de cada um de nós. No versículo 7, como já mencionei, eis que venho sem demora. Essa expressão reforça a urgência
e certeza da volta de Cristo. Ah, mas ele diz que vem sem demora e parece que está demorando demais. Mais uma vez é aquela realidade do coração ansioso. Quer matar alguém de ansiedade? É só falar assim, ó, tem uma coisa para te falar. Deixa, semana que vem eu conto. Pronto. A pessoa não vive uma semana. Vai fazer uma entrevista de emprego. Aí o entrevistador diz, daqui 15 dias eu te dou a resposta. Pronto, matou a pessoa. 15 dias ela não faz outra coisa a não ser ficar, será que vai ligar hoje? Vai ligar hoje? Vai ligar hoje? Vai ligar? E assim, Cristo fala, eu venho sem demora. Mas você não tem que ficar apressando a minha vinda, não. Eu estou no controle. Eu sei exatamente a hora que eu tenho que voltar. Ou seja, os que adoram a Cristo, os que se submetem a Ele, ouvem a sua promessa e descansam. Ele vem sem demora. Ele vai vir. Talvez, né, João tivesse a expectativa que ele voltasse antes que ele morresse, mas não foi o caso. Talvez outros irmãos ali dos anos 200, 300 da nossa era também esperavam, e não foi o caso. Talvez os nossos irmãos da Reforma Protestante nos anos 1500, 1600 também aguardavam, não foi. Talvez nossos pais e avós também não foram contemplados. Talvez nós possamos contemplar isso. Essa é a expectativa que devemos ter. Cristo pode voltar. E hoje, ou amanhã. Agora você poderia falar amém. Isso. Porque você deseja isso. Você espera que isso aconteça. E Pedro, explicando essa questão da não demora, ele disse o seguinte, lá na sua carta, 2 Pedro, capítulo 3. Ele explicou justamente sobre este assunto, porque alguns estavam assim, mas ele não vem, ele não vem. 2 Pedro 3, versículos 8 e 9. Podia ser o capítulo praticamente inteiro, mas vamos notar esses dois versículos. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer. Olha, mais um lembrete semelhante com o de João. Não se esqueça disso. Que para o Senhor, um dia é como 1000 anos. 1000 anos são como um dia. Parênteses aqui. Isso não quer dizer que o Gênesis tem que ser interpretado na base de 1000 anos cada dia de Gênesis. Não. Gênesis é um dia, manhã e tarde, Deus fez isso e aquilo outro. No segundo dia, Deus fez isso e aquilo outro. Ou seja, Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º. Literalmente dias de 24 horas. Temos que ler a palavra de Deus sem acrescentar ideias que nós queremos jogar no texto bíblico. Não é que eu tenho que explicar essas questões que os cientistas dizem de milhões e milhões de anos. Isso é acrescentar. E nós já fomos advertidos a não fazer isso. Temos que ler o texto entendendo que palavras têm significado. Em Gênesis, dia é dia. Agora aqui, Pedro está encorajando os irmãos, dizendo, olha, não fiquem ansiosos. Deus está no controle de tudo. O tempo, na perspectiva de Deus, é totalmente diferente da nossa. Um dia para ele é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Nosso Deus, ele é eterno. Ele não tem início, não tem fim. Então, quando ele fala algo como sua volta que não será demorada, não será. Porque ele quer causar a urgência em nossos corações. Nós devemos aguardá-lo. O Senhor não retarda a sua promessa. Ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então entenda o seguinte, nós devemos desejar a volta de Cristo. Isso seria algo muito especial para a igreja, para nós que cremos em Cristo. Mas é claro que nós não vamos ficar tristes por conta disso, mas imagine quantos vão ficar que você desejava que fossem salvos. Deus é paciente com todos. Deus tem um plano para alcançar aqueles que Ele quer alcançar. E Ele vai fazer isso. Anos atrás, eu orava então por várias pessoas da minha família, e por uma dessas pessoas era a minha avó. E popularmente as pessoas dizem, não, idosos não se convertem. Não é isso? Já ouviu isso? Né? Alguém se converte na adolescência, quando criança, juventude, agora entrou na casa dos 80 anos, humanamente pode ser meio difícil. E mais, a minha avó também era idólatra do padre Cícero. Né?
Ela é cearense, era cearense, então tinha todo esse jeito dela se envolver com a religião dela. O Senhor a resgatou, ainda na casa dos 80 anos, já tinha quase 90. Então Deus pode alcançar quem Ele quiser. E ela viveu convicta da sua salvação até os 94 anos. E ela deu frutos de arrependimento. Então, naquela ocasião, eu podia estar orando por Maranata, vem Senhor Jesus. Mas o Senhor tinha um plano para alcançar ainda uma pessoa como minha avó. E hoje Ele continua agindo do mesmo jeito. Então, não fique tendo aquela expectativa da volta de Jesus de uma forma egoísta. Entenda que Deus está no controle. Você já é salvo. E amém por isso. Agora, Ele pode querer alcançar mais algumas pessoas. Por isso que está tudo acontecendo como está acontecendo. Eis que venho sem demora. Ele deseja arrependimento de alguns. Por isso Ele não voltou ainda. A verdade é que o retorno de Cristo é uma promessa inabalável que deve motivar a igreja a viver com vigilância e esperança. Acordar todos os dias. Hoje pode ser o dia da volta de Jesus. Vigilância, esperança. A igreja tem que clamar pela volta de Cristo. Como já mencionei, João, depois de ouvir, eis que venho sem demora, ele diz, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Ele responde àquela promessa com essa vontade de ter esse encontro com Cristo. Para que tudo aquilo que estava acontecendo então no primeiro século, aquela perseguição intensa do Império Romano, e ele, João, preso na ilha de Patmos, que tudo isso acabasse. Senhor, venha, venha. Mas o Senhor está no controle. E não João, não qualquer um de nós. Esse versículo reafirma então a certeza de que a volta de Cristo será iminente. Ou seja, em qualquer momento, a qualquer momento. E Ele vai então trazer a recompensa para aqueles que creem nele, no Senhor Jesus, creem no Senhor Jesus, mas também trará os juízos, que nós já vimos no livro de Apocalipse. Devemos viver em vigilância, com uma esperança ativa pela volta de Cristo, aguardando com expectativa viva aguardando com expectativa viva dessa sua volta. Devemos acompanhar a oração de João. Vem, Senhor Jesus. Aqui vale lembrar de uma outra expressão. Maranata. Talvez você saiba muito bem. Mas pode ser que tem crente novo na fé e tal, e fica, o que é Maranata? O que é Maranata? Maranata é vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Maranata é uma expressão que expressa o desejo da volta de Jesus. Por isso cantamos. Maranata. Vem, Senhor Jesus. É uma oração que devemos fazer. Senhor, volte. Eu creio na sua promessa. E por fim, o terceiro lembrete. Não se esqueçam da maravilhosa graça de Jesus. A graça divina, a bênção especial, uma advertência, uma promessa, uma bênção. Último versículo das Escrituras. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Primeiro versículo, você conhece Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Assim começou toda a história. E o texto sagrado termina com uma bênção. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. O que é a graça? Mais uma expressão importante para crentes revisarem ou outros aprenderem. Graça muitas vezes é entendido de uma forma muito simples e popular como um favor não merecido. Tudo bem, dá para ter uma ideia. Só que graça pode ser melhor entendida quando você pensa que graça é uma capacitação que Deus dá para aqueles que seguem a Ele, para que consigam cumprir a vontade dEle. Por quê? Porque nós não podemos fazer a obra do Senhor por nós mesmos. Não temos a condição humana de responder a Ele, de amá-lo, de adorá-lo, de servi-lo. É somente pela graça. E a graça dele estando em nós, isso nos dá então esse presente imerecido, mas que nos capacita a enfrentarmos dias difíceis em fidelidade.
era exatamente o que estava acontecendo com aqueles irmãos das 7 igrejas do Apocalipse e as demais igrejas ao seu redor. Estavam sofrendo dias difíceis, sem esperança, passando por angústias. Mas, irmãos, era João falando para eles, não se esqueçam, a graça do Senhor está com vocês. Dias difíceis podem ser superados quando você depende da graça de Cristo. É por isso que você pode passar dias de luto bem, por causa da graça de Jesus. É por isso que você pode passar momentos de dificuldade nessa vida, lembrando da graça de Jesus. É por isso que você pode passar por momentos até de tristezas, outras dificuldades, porque existe a graça de Jesus, que está sobre aqueles que creem nele. Nós não somos órfãos, não estamos abandonados neste mundo. A graça de Jesus é um presente que nos capacita a sermos fiéis e verdadeiros adoradores dele. Graça não é apenas o perdão dos nossos pecados, que também já é algo tão especial, mas é esse auxílio de Deus sempre presente que nos faz obedecer os seus mandamentos e cumprir a sua vontade. Eu e você não teríamos como obedecer à vontade dele, se não fosse pela graça que está sobre nós. Então, uma palavra muito simples, João está motivando aqueles irmãos. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Veja o que diz Tito, capítulo 2. Tito 2, versículos 11 e 12. Ali dá para entender um pouco dessa capacitação que é a graça de Deus para os que seguem a Jesus. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo a salvação a todos. Então, graça é salvação. Ela, ou seja, a graça, nos educa, ela nos treina, ela nos capacita, ela nos direciona para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Deus quer que nós vivamos de forma sensata, justa e piedosa. Como? Com a graça que Ele nos dá. Ele não nos manda fazer algo que nós não temos condições. Ele nos manda fazer aquilo que Ele nos capacita a fazer. Portanto, viver longe do pecado é possível quando dependemos da graça de Deus. Cumprir o nosso papel conjugal é possível, não baseado na facilidade que o cônjuge pode nos dar, mas por conta da graça de Deus sobre nossas vidas. Você pode ser um marido fiel, independentemente dos erros da sua esposa, por causa da graça de Deus sobre você. Você pode ser um filho que honra e obedece o seu pai e sua mãe, não porque o seu pai e sua mãe são perfeitos em tudo, mas porque a graça de Jesus está sobre você. E você pode responder a essa situação obedecendo o Senhor. Então, temos aqui um lembrete, para que o povo de Deus seja fiel em meio às dificuldades e tribulações da vida. Devemos viver com gratidão ao nosso Deus por causa da graça dele sobre nossas vidas. E a graça de Jesus deve nos motivar a viver com compaixão, perdão, serviço ao próximo, compartilhando a mesma graça que recebemos dele para outros. Ou seja, já que Deus nos trata com tanto amor e misericórdia, então que agora sejamos o reflexo dessa graça dele a outros. Ou seja, quanto mais nós entendemos quem é o nosso Deus e quanto mais entendemos o quanto somos beneficiados por esse relacionamento, mais pessoas ao nosso redor também serão abençoadas, porque nós vamos mostrar isso com o nosso viver. Pessoas notam, olha como ele me trata, olha como é que ele conversa, olha o que ele fala para mim, suas palavras, reflexo da graça de Jesus. Porque se fôssemos falar aos outros só aquilo que é nosso mesmo, então estaríamos expostos, né, em todo momento, colocando todo o nosso pecado para fora em todos os momentos. Mas quando nós somos admiradores e gratos da graça de Deus, a graça do Senhor passa por nós e nós servimos como instrumento para abençoar tantas outras pessoas. Lembretes finais do Apocalipse. Os lembretes finais em Apocalipse 22, 18 a 21, nos convidam a refletir sobre a suficiência da palavra de Deus,
sobre a certeza da volta de Cristo e a bênção da maravilhosa graça de Jesus. O que devemos fazer? Nós, Igreja do Senhor, devemos refletir sobre esses lembretes e continuarmos nossa jornada aqui, neste mundo, até a volta do nosso Senhor, até o arrebatamento, com fidelidade, com lealdade, vivendo para a sua glória, aguardando o cumprimento do seu plano glorioso de redenção. Ele está no controle de tudo. Então que esses lembretes finais nos conduzam a essa vida de fidelidade ao nosso Deus. E que mais pessoas sejam impactadas pela Igreja do Senhor Jesus aqui neste mundo, por nossas histórias de vida, por conta do nosso entendimento de como é precioso servir esse grande Deus, e como nós desejamos exaltá-lo para toda a eternidade. Que essa mensagem seja a mensagem das nossas palavras e de nossas vidas, a todos aqueles com quem nós nos relacionamos. Cristo se revelou à sua igreja, para que a igreja o adore e enfrente lutas e dificuldades, sabendo que vale a pena servi-lo, apesar de todas as dificuldades que esse mundo possa trazer. A igreja do primeiro século deveria estar animada com todo esse livro de Apocalipse, para passar pelos momentos difíceis e entendendo, Deus está no controle. Aqueles que estão agindo mal contra a igreja ou perseguindo a igreja vão ser punidos. Deus está no controle, ele não tem que desejar isso, ele não tem que ficar querendo que haja punição imediata. Tenho que desejar mais a misericórdia de Deus, porque pessoas vão sofrer por conta de não aceitarem Cristo Jesus como Senhor e Salvador. E que nós sejamos gratos pela tão grande salvação que recebemos por meio de Jesus. Amém. Senhor, somos tão pequenos, tão frágeis, mas é tão maravilhoso poder ver o teu plano, como nós estudamos em todo esse livro do Apocalipse. O Senhor nos anima, o Senhor nos exorta, o Senhor nos corrige, o Senhor nos faz desenvolver a criatividade para imaginar o que acontecerá em tempos futuros, mas acima de tudo, nos chama a atenção para adorarmos o Cordeiro, com fidelidade, com dedicação, hoje e para todos sempre. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus. E se há, Pai, pessoas entre nós que ainda não se entregaram ao Senhor, que mais uma vez possam refletir sobre como estão se relacionando com a Tua Palavra, como estão vivendo esses dias aqui, sabendo que o Senhor Jesus há de voltar, e como é que podem viver aqui sem a graça do Senhor, que se animem a entender as verdades do Senhor, se entregando a Cristo Jesus. Oramos por salvação, oramos por conversão, oramos por arrependimentos, oramos pelo fortalecimento dessa igreja, e que o Senhor receba sempre toda a honra e toda a glória como Tu és digno. No nome do nosso Senhor, o Cordeiro, que é digno de toda exultação, é que nós oramos. Amém.